Quero cumprimentar a todos nesta hora com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos estudando o livro de Malaquias, profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus 2, está na Bíblia Sagrada. Nós falamos no primeiro momento, no capítulo 1, acerca do livro de Malaquias, e nós vamos dar sequência. Hoje nós vamos falar acerca do capítulo 2, abordando alguns assuntos dentro dele, para nosso entendimento, compreensão da palavra do Senhor, para enriquecer um pouco mais do que já sabemos e trazer coisas novas das quais nós não sabemos. Lembrando que Malaquias, o nome significa mensageiro. Malaquias foi um profeta levantado pelo Senhor num tempo onde os homens, o povo, os sacerdotes estavam totalmente fora dos preceitos da lei do Senhor, fora daquilo que o Senhor determinou em sua palavra, estavam contra a palavra do Senhor. Nós estamos dentro do tema Malaquias, uma advertência atual, lembrando que o livro de Malaquias, apesar de ter sido escrito há anos atrás, passados, ele fala de assuntos que estavam naquele tempo, como também é um assunto ou assuntos que falam dos nossos dias. Nós vamos abordar nessa segunda parte hoje o capítulo 2. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 9 e depois do 10 ao 17, entendendo algumas coisas dentro desse contexto, amém? Vamos ler o capítulo 2, do verso 7 ao verso 9, que vai dizer o seguinte, vamos ler. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Observe que o profeta já naquele tempo ele faz menção de algumas coisas, como por exemplo, fazer acepção de pessoas. É tão atual em nossos dias essa palavra e essa ação quanto era naquele tempo. Pois bem, do 7 ao 9, Malaquias, usado pelo Senhor, ele está falando acerca da negligência do ensino da palavra do Senhor. Observemos que ele fala assim: corrompeste o concerto da lei. Então, ele está se referindo ao que está no livro de Deuteronômio, capítulo 33, do 8 ao 11, que declara-se assim. Vamos ler aqui para entendermos. Do 8 ao 11. E de Levi disse: teu tumim e teu urim são para o teu amado, que tu provastes em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca o vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu concerto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Levaram incenso ao teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra eles e o aborrecem para que nunca mais se levantem. Então o profeta está falando, corrompeste o concerto de Levi. Ele se refere a uma ordem que foi dada aos sacerdotes acerca do ensino da palavra, ensinar o povo de Deus. Lembrando que os levitas, eles não tinham possessão na terra, porque a herança deles é o Senhor. Os sacerdotes também serviam no altar do Senhor
e dali eles retiravam, como os levitas, o que era necessário para a sua vida familiar de um modo geral. Era uma obrigação dos sacerdotes ensinar a palavra do Senhor. É o que ele fala no verso 7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, ou seja, o conhecimento, e a sua boca buscarão a lei, aquilo que está na palavra, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos, é quem está debaixo de uma autoridade, de uma unção, separado por Deus, Senhor dos Exércitos, para instruir todo o povo de Deus. Então eles tinham a ciência, Deus deu a ciência para eles, o conhecimento, o entendimento da palavra, mas eles não estavam ensinando, estavam corrompidos. Não parece algo muito atual, onde se ensina muitas coisas segundo o interesse pessoal daquela instituição ou daquela própria pessoa? É muito atual o livro de Malaquias, mesmo tendo sido escrito há tantos anos atrás. Em Mateus capítulo 15, verso 14, nós podemos ler o seguinte, deixa eu abrir aqui, 15, 14. Está escrito assim: deixai-os, são condutores cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é acerca dos fariseus, daqueles que mantinham a tradição, ensinavam, conheciam, mas eles simplesmente não eram praticantes da palavra. Então, e fala daqueles que conduzem, mas eles simplesmente pela sua cegueira, por outros interesses que não seja o reino de Deus, fazia com que eles ficassem cegos. Estavam como cegos, já no tempo de Malaquias, porque o povo, os sacerdotes, os responsáveis pelo ensino da palavra, não estavam mais ministrando a palavra como deveria ser feita. No verso 9 do capítulo 15 de Mateus, também podemos ler o seguinte: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, há uma reclamação no tempo do Senhor Jesus. E já no tempo do profeta Malaquias, a mesma reclamação. Jesus está falando, são preceitos de homem. Estão mais preocupados em ensinar o homem acerca das coisas que lhes são pessoais, interesses próprios, institucionais e até pessoais, mas não acerca do reino de Deus, não conforme comanda e demanda a palavra. No capítulo 28 de Mateus, também, 19 ao 20, declara o seguinte. Leremos aqui, 28, 19 e 20. Declara-se assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma mensagem, uma ordem dada pelo Senhor Jesus antes de subir aos céus aos apóstolos, à igreja. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja, é mandamento do Senhor, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E Jesus disse assim: eis que eu estou convosco. Ou seja, ele não deixou só ou sozinho a sua igreja, a sua membresia, a sua liderança, os que têm a responsabilidade de ensinar acerca da palavra do Senhor. Então é mandamento. O conhecimento, ensino e aprendizado levam o homem à bem-aventurança. Os Salmos de número 1, do livro de Salmos, ele abre os Salmos dizendo: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Então ele está falando acerca de uma bem-aventurança, de uma alegria profunda, extrema, de uma realização. E isso é mandatório na palavra do Senhor. Porém, os sacerdotes aqui não estavam mais preocupados com isso, estavam preocupados com os seus interesses pessoais e estavam vivendo uma corrupção terrível naquele tempo, ao ponto deles estavam vivendo dias de necessidades extremas, na verdade. Quando não há ensino, a destruição prevalece. O profeta Oséias, no capítulo 4 e no verso de número 6,
ele declara o seguinte, vamos ler aqui, profeta Oséias, capítulo 4 e o verso de número 6. Declara-se assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Preste bem atenção ao que ele está dizendo. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então, o que ocorre onde não há o ensino da palavra de Deus? Só o conhecimento e o ensino levam à bem-aventurança. Salmo 1. Quando não há ensino e conhecimento, a destruição, a falta de conhecimento leva-se à destruição da alma do homem, porque o homem ele não tem conexão com Deus, ele não consegue mais conhecer Deus pela sua palavra, pelas suas promessas, aquilo que ele tem reservado aos seus. Então há uma destruição, e Oséias fala exatamente disso. E na verdade Oséias é a boca do Senhor falando: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas não porque não tinha o conhecimento. Veja o que Oséias está dizendo: porque rejeitaste o conhecimento. Então eles rejeitaram. Nós temos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Quando o homem rejeita esse conhecimento em dedicar, meditar na palavra do Senhor, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e de noite, será como árvore plantada junto aos ribeiros, Salmos 1. Ele simplesmente está negando uma construção e ele está abrindo margem para uma destruição. É simples assim de entender para compreendermos. É vergonhoso para os servos de Deus chamados crentes viverem, essa vida sem aprendizado. No Evangelho, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, a palavra do Senhor revela o seguinte. Vamos ler aqui para nós entendermos um pouco mais. Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do verso de número 3 ao verso de número 4, que declara assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura, e que foi sepultado, que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras, e que, capítulo 15, 3 e 4, veja, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é vergonhoso para os que servem ao Senhor Jesus rejeitar o conhecimento e não apresentar o conhecimento. É vergonhoso aqueles que são chamados para ministrar o conhecimento de Deus e não ministrar conforme manda-se a palavra, conforme a orientação e direção e a revelação do Espírito Santo. Quando o homem ele começa a ter essa prática, os sacerdotes principalmente, eles vão instruir todo um povo. Então o povo vai faltar conhecimento, ou seja, não que falte o conhecimento da parte de Deus, mas vai faltar, na verdade, o entendimento daquilo que Deus quer para eles, porque alguém se omitiu em trazer a palavra, trazer o entendimento, trazer a revelação, trazer o conhecimento para que o homem ele seja achado sem falta diante do Senhor. O conhecimento e o ensino, ele liberta. João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abrindo um parênteses aqui, existe no mundo a verdade e a mentira. Como que você discerne um do outro? Somente pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade que vem de Deus. Porque o espírito da mentira é o espírito de engano, é o adversário em ação, porque Jesus falou que ele é o pai da mentira. Então, o filho gerado pelo adversário, digamos aqui, é a mentira. A mentira é o filho que o adversário gerou e que tem levado muitas pessoas ao engano. Por isso que quando se fala conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta o homem de tantas coisas. Mesmo quando o homem ele comete um delito, ele vive negando, aí chega um momento que ele confessa, ele se sente mais leve, ele se sente, digamos assim, mais tranquilo, entre aspas, mais em paz, entre aspas. Por quê? Porque ele
liberou, porque ele confessou, porque ele trouxe a verdade, e isso libertou a alma dele daquilo que estava aprisionando ele, a mentira, porque a mentira é o agente do engano na vida daqueles que não andam segundo o preceito do Senhor. Sempre haverá uma desculpa. Também podemos ler João 8:36, que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja, quando você conhece a verdade, João 8:32, que a verdade de Deus é o Senhor Jesus, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade de Deus se chama Jesus Cristo, Salvador da nossa alma, Salvador do mundo. É por Ele. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. João 3. É só ler todo o contexto depois do 16 que vai perceber que Deus está falando unicamente disso. Então a verdade é o Senhor Jesus. Quando a verdade entra, a mentira ela é confrontada. Mas quando nós lemos o 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse se pois quer dizer, ele não tem poder para libertar? Não. É porque não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então o homem precisa deixar o Senhor entrar no coração dele, na vida dele, para que ele alcance a libertação. Veja que ele fala: vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou seja, de fato, quando o homem permite. O que está escrito, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 3, e o verso 20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Veja, quem está à porta está do lado de fora de uma casa. E ele diz: eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, é condicional. Se ouvir, claro que sim. Quando você bate a porta, alguém está ouvindo. A pessoa que vai tomar a decisão de abrir a porta ou não. Alguns dizem: não abre não. Outros dizem: não, deixa que vai cansar, vai embora. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. Então a ação de ouvir e abrir cabe ao homem. Aí a ação de entrar, entrarei, cearei com ele e ele comigo, é do Senhor. Por isso o texto de João 8,36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas precisa permitir que o Senhor entre na nossa casa. Quando falamos de casa, nós não estamos falando de uma construção de alvenaria, nada disso. Estamos falando de nós mesmos como templo do Espírito Santo, como casa de Deus. Porque a palavra do Senhor revela que Deus não habita em casas construídas por mãos humanas. A casa que Deus construiu foi você e foi eu. Lá no passado, no Éden, quando Adão erra, Deus construiu aquela casa, mas Adão tomou a decisão errada. E ele saiu do Éden, saiu daquele jardim, veio a morte, veio o enfado, o trabalho, tudo isso que nós temos em nossos dias. Mas a casa está aqui. Porém, para entrar nessa casa, Deus não arromba a casa de ninguém. Veja que o próprio Adão, o Senhor deu uma instrução: Adão, permaneça assim, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Condicional. Então, quando o homem permite isso, ele é liberto. Ele vive. Deus entra na casa, o Senhor entra na casa, faz morada, ceia com ele e ele com o Senhor. Há uma intimidade, há um relacionamento ali, porque Deus se relacionava já desde o Éden, na viração do dia com Adão. Então, o que Malaquias está dizendo ali ao sacerdote é sobre a negligência da palavra. E onde há negligência da palavra, há o engano. E o engano é o tal do comichão nos ouvidos, como Paulo fala a Timóteo, que no final dos tempos amontoariam pessoas que terão comichão nos ouvidos e buscariam para si doutores, tendo apenas pessoas que lhe trazem palavras que são agradáveis ao seu coração. E nós estamos vivendo esses dias, infelizmente, onde as pessoas estão mais preocupadas em ouvir uma palavra agradável ao seu coração do que ouvir a palavra do Senhor. Então veja, no 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Já naquele tempo havia uma negligência.
Havia doutrinas ali contrárias à palavra do Senhor. E havia quem já estava dando ouvido. E Paulo escreve a Timóteo. Olha quanto tempo não se passa, podemos dizer aí um pouco menos de 2000 anos. Pensem comigo, Paulo está falando do nosso tempo. Diz que nos últimos tempos, os últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quantos não estão tomando esse caminho? Estavam no Evangelho e foram para outro lugar. Resolveram a sua vida e decidiram por outro. Cada um tem a sua escolha, mas cada um prestará conta de si diante do Deus eterno todo-poderoso. Então Malaquias, do capítulo 279, fala exatamente desse perigo, da negligência do ensino, a parte dos sacerdotes. Abrindo aqui um outro parênteses, as igrejas têm o seu momento de ensino da palavra, escola dominical, culto de ensino, e você pode contar no dedo quantas pessoas aparecem no culto de ensino da igreja, no estudo da palavra, estudo bíblico, e nas escolas dominicais. Pode contar no dedo. Duas coisas que você vai contar no dedo e vai perceber que nem todos comparecem. O estudo, o ensino, e o outro é a oração. Você convoca a igreja, vamos orar hoje meia hora. Você pode contar no dedo. Vamos orar hoje 1 hora. Pode contar no dedo. Você convoca a igreja, vai ter aqui hoje o ensino, estudo de ensino. A pessoa não vai. Mas quando fala que é aquele culto de oração, de libertação, de louvor, a maioria vai. Por quê? Porque prefere isso do que aprender, do que buscar mais do Senhor. Porque aprender do Senhor vai mexer com o meu interior. Eu vou deixar de ser aquele velho homem para ser aquele novo que a Bíblia está me apresentando. Porque buscar ao Senhor representa que eu vou estar mais perto de Deus, mais comunhão, mais intimidade. E não há nada que se esconda do Senhor, mesmo que eu não chegue perto, mas representa mais intimidade com Deus. Então muitos não querem isso. Havia uma negligência no ensino. Esse é o ponto. O segundo ponto, nós vamos abordar aqui, está no capítulo 2, do verso 10 ao verso 17. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e casou com a filha de Deus estranho. Ele está falando de um relacionamento fora do que a lei mandava. O Senhor extirpara das tendas de Jacó o homem que fizer isto, que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? O segundo ponto, ele fala de relacionamentos ou casamentos proibidos, de divórcios, separações. A lei do Senhor, ela estabelecia uma condição. Ele fala de casamento estranho no verso 11. Em Deuteronômio, no capítulo de número, vamos ler aqui, capítulo de número 7, do 1 ao 4, ele fala o seguinte, leiamos aqui, capítulo 7, do 1 ao 4. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus,
os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar seus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. O que o Senhor está dizendo aqui em Deuteronômio é exatamente acerca do casamento proibido, estranho. Isso fala de um jugo desigual. O que Paulo fala em 2 Coríntios 5, capítulo 6, verso 14, ele fala do jugo desigual. O homem e a mulher de Deus, a palavra fala que Deus separou para ele e a que o Senhor separou para ela, está dentro do rebanho do Senhor. É Deus quem escolhe. Quando foi instituído o primeiro, o Senhor é que formou Eva da costela de Adão. Então o Senhor pega Eva e leva até Adão. Esta é tua mulher. Não foi Adão que foi atrás de Eva, não foi nada disso. Então o conceito é: Deus separa e leva até o homem e vice-versa. Então ali há uma concordância divina, algo que Deus estabeleceu. O que estava acontecendo é que o povo estava assumindo relacionamentos, casamentos com os outros povos e nações que o Senhor disse para não ter relacionamento, para não ter família com eles. Talvez alguém possa dizer assim: mas será que a pessoa não se apaixona ou ama aquela pessoa e ela não pode ter esse direito? Bom, se a palavra fala que não é permitido, é melhor obedecer do que sacrificar. Alguns até dizem assim: não, mas eu vou ganhar ele ou ela para Jesus e nós serviremos o Senhor. Eu conheço muitos casos que é o oposto. A pessoa tinha essa intenção, mas foi exatamente o oposto. Então não dá para brincar com a situação. Precisa perguntar ao Senhor: esse é da sua vontade, não é? Aí Deus vai dar a resposta. Ele é que vai designar se sim ou se não. Não é os meus olhos. Nenhum relacionamento ele pode ser pontuado ou feito nos olhos. Olha, esse tipo de relacionamento é a síndrome de Sansão. Ele colocou o olho numa mulher, colocou em Dalila até que caiu. Então veja, os olhos vão levar para a queda, mas o ouvir e obedecer vai levar para a vida. O jugo desigual que Paulo fala é exatamente isso. Então não dá para ter vida com Deus e vida com o mundo, tem que separar. A palavra fala, João fala na sua primeira carta: não ameis o mundo nem o que o mundo há, porque a concupiscência do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba do mundo não é de Deus, mas é do mundo. O mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Então ele fala dessa questão. Ele fala também do relacionamento, dos divórcios. Ele fala da fidelidade, principalmente nesse conceito. Onde há uma infidelidade, há uma destruição de um relacionamento. Então Deus é um Deus que trabalha dentro da fidelidade. Veja que ele fala de repúdio, tanto o homem como a mulher repudiando um ao outro. Isso diante do Senhor está errado. Hoje não, amanhã. Isso é repúdio. Então repúdio não cabe dentro da palavra do Senhor. Precisa ter aqui uma concordância entre ambas as partes? Sim, mas tem que haver a maior concordância, que é a obediência à palavra do Senhor. Então ele fala de um tempo. Na lei de Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração, Jesus fala. Então, no verso 17 ele fala assim: todos que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e o Todo-Poderoso se agrada deles. Onde está o Deus de justiça? Quando ele fala, todos que fazem, se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Então veja, Deus está dizendo o seguinte, lá no verso 17 de Malaquias, o povo estava assumindo relacionamentos que não deveria, e isso não cabia ao povo, estava contrário à palavra do Senhor. Vamos ler novamente aqui o verso 17 de Malaquias, sendo este o último livro da Bíblia. E enfadais ao Senhor com vossas palavras e anda dizendo:
Em que te enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é o que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Então está dizendo que Deus tem concordância com o mal? Não, Deus não tem concordância com o mal. Então, nesses dois pontos do capítulo 2, que fala da negligência do ensino e fala dos relacionamentos proibidos, do divórcio, do casamento e de dar valor ao que é mal e que não é bom, era o que estava acontecendo naquela época. Então, resumindo aqui esse ponto, esse segundo ponto do Malaquias, nós precisamos andar segundo a palavra do Senhor e sermos libertos, principalmente de nós mesmos, para que possamos andar naquilo conforme o Senhor espera de nós. Reflita sobre esse estudo, essa é a segunda parte. Na próxima aula, nós vamos falar do terceiro ponto, ou da terceira parte, até concluirmos todo o livro. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe por esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?